O excesso de informações é a principal causa da síndrome do pensamento acelerado. Você já ouviu falar nessa síndrome? Não sou eu que estou falando, quem está falando é esse cara aqui, ó, Augusto Cury, no livro Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E hoje eu vou fazer uma resenha desse livro com vocês. Imagina a sua vida como um teatro e ao mesmo tempo que você está lá nos palcos, vivendo sua vida, acordando de manhã cedo, trabalhando, vivendo com sua família, você consegue assistir toda essa peça teatral lá da plateia. E aí, enquanto você assiste, você tem duas opções. A primeira, assistir simplesmente e não ter nenhuma interferência na sua vida. E a segunda opção, se você pudesse atuar diretamente, sair da plateia e interferir nos seus pensamentos, interferir em toda a negatividade que acontece devido ao excesso de informações que nós recebemos, seja de celular, de televisão, de todos os meios de comunicação que nós temos hoje em dia. Essa é uma abordagem que o Augusto Cury ilustra no livro Ansiedade. E é muito interessante pensar na questão da construção do pensamento. Como que acontece essa construção do pensamento? Por que nós pensamos o que nós pensamos? Como que acontece isso? Será que acontece voluntariamente ou involuntariamente? Essa também é uma abordagem que é citada no livro Ansiedade, de Augusto Cury. Falando sobre a construção do pensamento, eu gostaria de abordar a minha interpretação em relação ao livro. Tá? Como a gente está num momento de coronavírus, foi praticamente inevitável eu associar a todo esse conteúdo ao que a gente está enfrentando. Então, falando um pouco da informação. Quando eu assisto um canal de televisão ou acesso à internet e que tem lá a quantidade de mortos ou uma nova informação sobre o risco do coronavírus, essa situação, essa informação, ela desencadeia uma palavra chamada gatilho da memória. E esse gatilho da memória, ele é uma coisa que está no nosso subconsciente, a gente faz involuntariamente. São memórias do passado, situações que você vivenciou quando era criança, ou alguma informação que você leu semana passada. E isso é uma reação em cadeia. Você teve a informação, ativa um gatilho da memória, e esse gatilho da memória varia de pessoa para pessoa. E esse gatilho da memória, segundo o livro de Augusto Cury, o livro Ansiedade, ela desencadeia a questão das janelas. E existem 3 tipos de janela, segundo Augusto Cury no livro Ansiedade. Existe a janela neutra, que é aquela janela que tem 90% de todas as informações do dia a dia, né? Que são números de telefone, endereços, coisas que ficam no nosso subconsciente. A segunda janela é a janela killer. E essa janela, traduzindo ao pé da letra, se chama janela assassina. Logo mais você vai entender por que o nome dela é janela assassina. E a janela light, que é uma outra janela que ela remete a situações prazerosas na sua memória. Uma viagem em família, uma situação que você gostou bastante, uma formatura, enfim, situações prazerosas. Agora, voltando à questão da janela killer, usando o cenário do coronavírus. Quando você tem muito acesso a essa informação, você entra nessa janela killer e você começa a associar com situações da sua memória e desencadeia uma coisa chamada SPA, segundo Augusto Cury, a Síndrome do Pensamento Acelerado. Então você começa a associar com diversas situações, porque fulano tem imunidade baixa, porque minha família, um familiar meu é assim, é assado, e ele vai com certeza ser diagnosticado com essa doença. Você começa a pensar coisas virtuais, coisas que não aconteceram, e você começa a sofrer por antecedência. Então a síndrome do pensamento acelerado, o próximo passo dela é criar um circuito fechado. É como se fosse uma bolha e você fica naquele conteúdo, naquela ânsia por informação sobre aquele tema, e isso desencadeia um efeito dominó. Então o livro, ele me ajudou a gerenciar meus pensamentos nesse momento, pessoal. Se você começa a filtrar as informações que você tem, poxa, sua mente fica mais equilibrada, sua mente fica mais tranquila. E não é só o excesso de informação, também é o excesso de atividades, o excesso de uso do computador, o excesso de uso
uso do celular. Então, diversas situações que desencadeiam essa síndrome do pensamento acelerado. Os principais efeitos da síndrome do pensamento acelerado é justamente a ansiedade, a angústia, o sofrimento por antecipação, dores de cabeça e uma série de outras coisas. Então, se você quiser mais informações, procure esse livro. O Dr. Augusto Cury é um cara assim renomado no Brasil e no mundo aí. Ele é psicoterapeuta, psicólogo, tem uma série de livros escritos. Esse é o primeiro livro que eu li do autor Augusto Cury, e eu realmente indico esse livro para quem quer se autoconhecer, quer fugir um pouco desse excesso de informações e aprender a gerenciar os seus pensamentos. Meu nome é Bruno Silva, fiquem safe, fiquem seguros, um abraço e até a próxima.